nós vamos falar sobre o fato de que não fomos nós que escolhemos seguir a Deus. Na programação da Jornada Bíblica, nós colocamos como texto base Efésios capítulo 1, verso 3 a 5. Mas eu vou preferir usar agora para essa nossa reflexão Efésios capítulo 2, de 8 a 9. Esse texto diz o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Esse é o texto que está lá em Efésios 2, 8 e 9. Então, nesse texto ele começa dizendo: vocês são salvos. Uma primeira coisa que eu acho importante a gente destacar aqui e nos lembrar é do que nós somos salvos. Porque isso é importante para nós termos a dimensão do que Deus fez por nós. Isso vai afetar diretamente o nível de gratidão que nós vamos ter para com Deus e para com Jesus. A gente precisa estar sempre sendo lembrado de que nós fomos salvos do inferno, da condenação eterna, num lugar de choro e ranger de dente, de um lugar terrível. Esse lugar terrível, ele é relatado inúmeras vezes por Jesus nos evangelhos. Se nós cremos em Jesus, nós temos que crer também que existe o inferno e que nós nascemos já condenados para esse inferno em função da corrupção que nós herdamos de Adão. Se você tem dúvidas, se você já nasceu corrupto, se você já nasceu condenado, faça um exame sincero de você mesmo. Avalie o seu coração, os pensamentos que você tem, que ninguém sabe, só você e Deus sabem, né? As coisas que você é capaz de fazer e que não faz para não macular a sua imagem, ou as coisas que você faz e ninguém sabe, só Deus sabe. Então essa nossa corrupção é que nos separa de Deus e que nos jogou no inferno. Então nós já nascemos condenados a essa morte eterna, num lugar terrível. E Deus nos salvou disso, nos dando a vida eterna. Uma vida eterna num lugar onde não há choro nem sofrimento. Uma coisa mais almejada por todo o ser humano ao longo da história da humanidade. Então disso é que nós fomos salvos. E essa salvação, como Paulo fala aí nesse texto que nós lemos, ela é nos dada pela graça de Deus. A graça quer dizer o quê? Um favor imerecido. Nós não merecíamos e jamais vamos merecer ser salvos. Esqueça completamente a ideia de que você é uma pessoa boa, de que você não rouba, não mata, não estupra, e que você merece o céu. Ninguém merece o céu, segundo a palavra de Deus, segundo os ensinos de Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém, nem eu, nem você. E você vai constatar isso se você fizer essa autoanálise que eu sugeri, né? E se você tiver seus olhos abertos pelo Espírito Santo, né? Então não foi você que escolheu seguir a Deus, foi Ele que escolheu, né? E essa salvação vem pela fé, nesse texto que ele falou. E ele mesmo, o próprio Paulo relata nesse texto. E essa fé é o quê? É um dom de Deus. Então, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, foi porque o Espírito Santo tocou seu coração e abriu seus olhos para que você enxergasse a realidade dos seus pecados. E você sentisse a necessidade de crer em Jesus para que você possa ser feito justo diante de Deus. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus.
Paulo fala lá em Coríntios que aqueles que não creem em Jesus são cegos pelo diabo, pelo espírito maligno que opera no mundo. E quando o Espírito Santo nos alcança pela graça de Deus, nós temos nossos olhos abertos. Primeiro para enxergar a nossa malignidade, o quanto nós somos sujos por dentro e o quanto nós precisamos de Jesus como nosso advogado para pagar pelas nossas transgressões. Então a compreensão disso faz toda a diferença, porque isso vai gerar dentro de nós a gratidão, o reconhecimento do gigantesco amor de Deus por nós. Porque Ele nos amou sem nós merecermos. Ele olhou para nós e viu o quanto nós éramos pecadores e corruptos, e mesmo assim Ele decidiu nos amar. E a forma dele nos amar foi providenciar uma forma de nos religar a Ele. E a forma de nos religar a Ele foi fazer com que Ele mesmo viesse ao mundo como homem e pagasse pelos nossos pecados eternos. Por que nossos pecados são eternos? Porque nós cometemos esses pecados contra um ser eterno que é Deus. Se você agredir um cidadão comum, a sua pena devida a essa agressão vai ser uma pena leve. Mas se você fizer uma agressão a um juiz de direito, a um desembargador, a um governador do estado, a sua pena vai ser muito maior devido a quem você ofendeu, a quem você agrediu. Então você imagine quem agride, quem ofende a Deus. Cada pecado que nós cometemos é uma ofensa a Deus, porque Deus é um Deus santo e um Deus justo. E a sua santidade não aceita o pecado, a convivência com o pecado. E a sua justiça exige o castigo. Entendeu? Então, para satisfazer essa justiça, Ele mesmo se fez homem e sofreu tudo o que sofreu por pessoas indignas como nós. Então, a percepção dessa realidade, da nossa indignidade e da grandeza do amor de Deus, deve gerar em nós um sentimento de gratidão. E é esse sentimento de gratidão que vai fazer com que nós procuremos agradar esse Deus, praticando as boas obras. E principalmente vai afetar a forma como eu vivo no meu dia a dia, a forma como eu vou viver hoje, né? Isso deve afetar a forma como eu vou me relacionar com as pessoas que eu vou encontrar hoje, o meu cônjuge, os meus filhos, o meu colega de trabalho, as pessoas no trânsito. Porque se Deus, sem eu merecer, Ele fez tudo isso por nós, por que eu só vou querer fazer coisas boas para as pessoas que eu acharem que merecem? Vamos analisar, certo? Nós fomos salvos sem merecer, mas na nossa corrupção a gente só quer agradar, só quer fazer o bem a quem nos faz o bem. A gente só quer recompensar a quem realmente merece. Mas Deus não age assim. Nós devemos agir da mesma forma que Deus age conosco. Como é que Ele age conosco? Com graça, com compaixão, com misericórdia, com perdão. Então, essa é a importância da meditação de hoje, de a gente saber que não fomos nós que escolhemos seguir a Deus, não temos mérito nenhum para ter sido alcançados pela salvação, porque isso deve refletir na forma como nós tratamos as outras pessoas, como nós
lidamos com as pessoas que nos ofendem, porque todos os dias nós estamos ofendendo a Deus quando nós pecamos, né? Então, por isso não devemos alimentar espírito de vingança, estar sempre prontos a perdoar. Muitas vezes o perdão é difícil, mas não é uma opção a gente querer perdoar ou não. Assim como Deus nos perdoa, a gente deve se esforçar para perdoar. E nas situações em que o perdão é bastante desafiador, a gente deve colocar de forma sincera diante de Deus: Senhor, eu sei que tu queres que eu perdoe essa pessoa, mas tu sabes o quanto eu estou ofendido e eu não tenho vontade de perdoar. Então me ajuda, que teu Espírito trabalhe em mim para que possa te agradar perdoando essa pessoa. E a gente deve continuar colocando isso até que Deus nos capacite, até que o Espírito de Santo trabalhe em nós para que nós sejamos capazes de perdoar. Então, irmãos, as verdades bíblicas, as verdades do Evangelho devem fazer diferença em como nós vivemos no nosso dia a dia e como nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Então, isso que nós colocamos, isso que nós somos salvos pela graça e pela fé, que é um dom de Deus. Se você é cristão já há algum tempo, eu tenho certeza que você já ouviu isso, que você já sabe disso. Mas essa verdade tem feito diferença na forma como você se relaciona com as pessoas? O Evangelho, a fé salvadora, a que traz a salvação realmente, é aquela fé que realmente influencia na forma como nós vivemos. Se é uma fé apenas intelectual, eu acredito tal, mas essa fé não nos move a modificar a nossa forma como nós vivemos, essa fé é uma fé inútil. Essa é a grande realidade. Então, irmãos, o tema de hoje era exatamente esse, né? Saber que não fomos nós que escolhemos Deus, foi Ele que nos escolheu e nós não merecemos, não temos nenhum mérito. Isso deve gerar em nós gratidão, e essa gratidão deve fazer com que nós busquemos tratar os outros como Deus nos trata. Ok? Então, que Deus possa estar abençoando vocês nesse dia de hoje,